novamente aqui para mais um Entre Linhas, esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras pelo canal 33 da TV A Atualidade. E estamos, mais uma vez aqui, o Silvio, a Nilza, eu, o Sérgio lá do outro lado, fazendo as gravações, para dar seguimento ao nosso semanário de discussões. E, como sempre, a gente se propondo, estamos nos propondo a um bate-papo entre nós e contando com a escuta atenta e pontual dos nossos telespectadores. E eu fiquei muito feliz que algumas semanas atrás encontrei com uma ex-colega de escola, que sou professora de formação, somos professores, e uma vez professora, a gente é sempre professor, E conversando com ela, ela disse, Denise, que legal, eu gosto muito de ouvi-los, gosto muito do programa de vocês. E isso é muito bom. E eu tenho certeza que ela não disse isso para massagear o nosso ego, ela disse isso porque é uma coisa que realmente ela pensa. E isso nos motiva e a gente espera sempre sentar aqui na nossa bancada, Às vezes a gente tenta mudar um pouquinho o cenário para qualificar melhor o nosso programa. Sempre espera dar o melhor de nós para que cumpramos a nossa missão, a missão para a qual fomos convidados a participar deste programa, deste espaço que eu sempre digo é um espaço muito valoroso, Que bom que todos nós pudéssemos, que mais espaços democráticos como esse existissem por aí, para a gente poder conversar, sem tabus, sem censura, com o devido respeito, prezando sempre pela construção de uma sociedade melhor, que é isso que a gente quer, de um mundo melhor, Sendo imparcial. Sendo imparciais, que é uma coisa que a gente vê que cada vez é mais difícil as pessoas falarem sobre alguma coisa sem uma paixão, sem estarem movidas por um sentimento, e isso às vezes é um pouco perigoso, porque quando a gente fala de forma muito apaixonada, a gente corre o risco de ver só um prisma, ver só um lado da questão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância que nós devemos dar, sobre a importância que devemos dar àquilo que nos propomos a conversar com alguém. Vamos avaliar essa difícil tarefa de comunicar, que nós já falamos sobre comunicação há alguns programas anteriores, mas sobre o fato da mensagem ser entendida ou não. Agora é diferente, agora é sobre o argumento, que não é muito fácil a gente às vezes partir para um embate. Aliás, não é nada fácil partirmos para um embate se a gente não tiver realmente um bom argumento. E ter bons argumentos não significa necessariamente que a gente vai defender as nossas crenças, porque muitas vezes os argumentos mais, digamos assim, plausíveis podem não ser aqueles nos quais eu acredito. E é um pouco sobre isso, que a gente vai conversar hoje aqui. E uma das coisas, em primeiro lugar, bem-vindos a todos nós aqui, e ao Sérgio por essa oportunidade, que é sempre um prazer a gente estar aqui, é sempre um prazer a gente saber que pode transmitir algo sem a pretensão de ser dono de verdade. Nós não somos donos da verdade. Nós também pecamos, nós também entendemos que muitas vezes, como a Denise estava falando, do argumento, muitas vezes a gente tem um argumento, mas tem que respeitar aquele que também tem o seu argumento e que o seu argumento está embasado em algo que ele crê, algo relacionado à sua crença. Mas eu acho que sempre que essa oportunidade que nós temos aqui de trazer diversos temas, é o que falta muito, muito, muito hoje na sociedade como um todo. Porque a gente passa por diversas situações, a gente percebe diversas situações e muitas vezes elas ficam em casa, dentro de quatro paredes. E que bom esse momento que a gente pode trazer
E também a gente espera que, mesmo que seja através do YouTube, mas o retorno do que está sendo dito aqui, né? Uma opinião, um parecer, né? Para nós é muito importante, porque a gente não vem com a intenção de ser sempre a nossa palavra ser a verdadeira. E essa questão do retorno, ela é o que nós esperamos, mas é muitas vezes o que nos preocupa também, né? Porque quando a gente espera um retorno, tem que estar preparado para o que vem, né? Exatamente, mas aí a gente tem que estar preparado porque o feedback é necessário. Ele se faz necessário. Só que o que a gente tem que entender? Que a gente tem que estar preparado para o feedback. Seja ele o que positivo ou não. Seja ele agradável ou não, positivo ou não, mas é o direito de quem vai fazer o feedback. Partindo desse princípio, eu me coloco sempre, e a gente tem dois fatos da história da comunicação, né? Então, e tem o fato da influência que a comunicação causa, né? E ela que dissemina, né? Entre as pessoas, positivo ou não, né? E é isto que nós estamos comentando isto agora. Então, a gente fala muito dos influenciadores, né? Tá muito em voga. Isso está muito em voga, essa questão da influência que as pessoas estão passando e naturalmente a gente também tem que acreditar nisso, que nós somos influenciados de certa forma, né? Pelos meios de comunicação, pelo jornal, por uma revista, pela própria internet, que tem uma gama muito grande de informação, né? E que essas informações elas podem nos trazer grandes prejuízos também, porque muitas vezes elas não têm esse fundamento, ela não é baseada numa informação real, né? Ela não tem uma fundação básica de um profissional ou de uma história verídica. Mas nós vivenciamos isso no nosso dia a dia e a gente sabe que a gente vivencia isso também, por exemplo, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos. Tem uma pessoa, entre várias pessoas, que ela influencia mais do que os outros, né? Ela tem uma facilidade de se comunicar muito maior do que... E o que seria, Silvio e Nilza, o que seria um influenciador? Porque a gente vê hoje esse termo muito usado e a gente vê muita a juventude, o sonho, né, da gurizada, porque cada período tem aspirações diferenciadas. Na nossa época, a gente não diria que nós teríamos ambição de ser um influenciador. Mas hoje, se a gente conversar com a gurizada, assim, 10, 12 anos, né, pré-adolescente ou até mais, o que tu gostaria? Eu gostaria de ser um influenciador. Mas e o que seria? Quais os pré-requisitos de um verdadeiro influenciador? Entre tantos comentários que eu teci no dia de hoje, foi tecido, né? E agora me veio essa linha de pensamento, né? Nós, muitas vezes, nós passamos por períodos na vida, né, onde que nós estávamos numa situação tão difícil e uma comunicação tão precária naquele momento, né, que as coisas não tinham a velocidade que tem hoje, né? O alcance que as coisas têm hoje é muito rápido e as coisas acontecem disseminando muito rápido ainda. Então, em certos momentos da trajetória de muitas pessoas, o pouco que se tinha trazia uma felicidade tão grande para a gente, e confortavam a gente, que a gente não se deixava influenciar por muitas coisas. Era tão pequenas as digamos coisas. Que as possibilidades que eram assinadas eram mais limitadas. Eram mais limitadas. Hoje são infinitas as possibilidades e a gente enxerga um mundo diferente.
de Mas outra também forma. tem uma coisa, né, ô Silvio? Não tinha essa gama de informação que tem hoje, né, que eu estou sempre dizendo, é uma velocidade muito grande. E a gente percebe isso principalmente em escola, né? É muita informação e pouco conhecimento. Sim, E sim. na nossa época não tinha tanta informação, mas tinha mais conhecimento. Hoje não adianta também a gente acreditar, né, numa sociedade que está a milhão, né, numa velocidade gigantesca, aonde o conhecimento Talvez o ponto talvez de equilíbrio, né? Que fosse informado e realmente levasse ao conhecimento. Exatamente. É que não existe esse equilíbrio. Né? Aí é que eu digo, não. o influenciador, eu não vou dizer que seja uma coisa totalmente negativa, mas nem totalmente positiva. Sim. Por quê? Porque muitas vezes impede a criação. Impede a criação. E eu vejo muita gente seguindo, fazendo e acontecendo, os influenciadores, e a sua própria vida ficando. Sim, e é o que o ponto de equilíbrio que vocês estavam buscando agora, seria a responsabilidade que se tinha naquele momento, na nossa época, na nossa fase, né, nessa mesma fase que a gente teve, né, em relação a de agora, é que a responsabilidade era muito maior, né, de se falar alguma coisa, de se afirmar alguma coisa perante a um grupo social. E hoje não. E tu me lembra desculpa de interromper, Pois não. eu estou numa fase, que se a gente não diz as coisas na hora, depois não lembra mais. Não lembra mais. E para contribuir, tu tinha que dizer alguma coisa e fundamentar a fonte. Tinha que ser. O que não necessariamente ocorre agora. Tu vê muita coisa Exatamente. e aí aquilo daqui a pouco vai e tal, é dita como verdade, mas de onde vem isso? Né? Aí vem a fake, né? Aí vem aquilo. Na nossa época era fofoca. Aí vem aquilo. Isso aí é fofoca, não tem fundamento. E hoje não, hoje é fake. Mas Sim, continua sendo falso. Sendo falso. Mas o que eu fico preocupada, e eu vou dizer para vocês que eu fico bem preocupada, é de ver a não consciência da verdade, de querer saber a verdade. Eu falei que vai cair um avião, sai correndo porque vai cair um avião, mas primeiro me diz quem foi que disse. Qual a origem? É a origem das coisas que estão se perdendo. As pessoas já saem querendo se proteger. Exato. Né? Não tem aquela coisa de eu tenho que saber onde tudo começou. Isso não existe hoje. Ninguém quer saber, só quer saber de compartilhar. Compartilhar. E compartilhar, e eu sempre digo que eu sempre cito essa história, né, e eu acho que a gente vai deixar para o próximo bloco, né, porque a gente já está no final desse bloco, mas eu quero tecer esse comentário que eu já fiz em programas anteriores, né, com fundamento básico em alguma coisa, né, que tenha a sua profundidade e a sua realidade muito mais próximo daquilo que é aquela falácia que a gente cita muitas vezes. É o comprometimento que tem que se ter, né? Que o comprometimento ele é necessário em tudo. Né? Sem comprometimento a gente corre o risco de ludibriar as pessoas, né? E não é isso que se quer, porque eu ludibriando os outros, digamos assim, eu estou sendo o maior ludibriado. Exatamente. Né? Não existe outro maior prejudicado a não ser eu mesmo. E a gente já está esgoelado no tempo e nós vamos ter que fechar esse bloco. Enquanto isso, a gente vai tomando a nossa aguinha na caneca Dentre Linhas da TV Atualidade, que nós estamos aqui como influenciadores nesse momento. E já voltamos no segundo bloco. Mas a caneca é verídica. A caneca é verídica, a gente já volta. Voltamos, vamos seguir aqui a nossa discussão. E Silvio, eu gostaria que tu desse continuidade ao teu raciocínio do primeiro bloco, né? Até para o pessoal que se está porventura ligando agora, a TV atrasou um pouquinho mais,
vai poder pegar o gancho aí para seguir antenado conosco. Não, o comentário que eu ia fazer era o seguinte, da questão dos fundamentos, né? O fundamento hoje é muito importante, né? Da onde que é a fonte da notícia, da onde que é a fonte daquele comentário que aquela pessoa, influenciador, ele fez, da onde que ele trouxe todo aquele fundamento daquela história que ele quer mudar, ou ele quer transformar, ou ele quer inovar, ou ele quer colocar, né, de uma certa forma. Mas o que sempre é uma história muito interessante que um amigo meu contava do namorado da irmã dele. Então ele começou a namorar a irmã dele, né, e o pai da moça, né, começou a questionar ele, de onde que ele era. Então ele era a velha também da ficha clínica. Ele era português, ele era imigrante, então ele começou a questionar, a falar sobre a família e tal. E o senhor esse contou toda a história da família dele, de onde que ele era, a cidade onde que era, e o pai captou toda aquela mensagem, né? Aí passou o dia, o cara foi embora. O que o pai fez? O pai foi lá na igreja, ele relatou que eles eram família católica. O pai foi na igreja e disse, olha, então o rapaz namorando a minha filha, assim, ele é imigrante, ele mora em Portugal. Será que o senhor não consegue entrar em contato com o padre de lá para a gente saber dessa família lá? E o padre daqui escreveu uma carta, mandou lá para Portugal, pro cara que era padre lá naquela cidade. E o padre respondeu de lá. Não, que conhecia, realmente era uma família muito boa e tal. Então isto é um fato, né, que é uma história que foi me contada, mas que para mim é de um fundamento muito valioso, né, e um ensinamento que eu tive na minha vida, né, porque muitas vezes a gente tem fatos que a gente enfrenta, mas a gente não sabe realmente da onde que aquilo está vindo, quem são essas pessoas, quem realmente é esta pessoa, fundamentado aonde, qual a formação dela, da onde que ele é, qual a origem dela, né? Então a gente muitas vezes aparece alguém, começa a influenciar todo mundo, que a gente não sabe da onde surgiu essa pessoa. Então, para mim é uma lição muito grande esta, né? E que eu gostaria que as pessoas também refletissem sobre isto, né? Na sua vida, né? Porque muitas vezes tem pessoas que entram na nossa vida que simplesmente passa um ano, passa 10 anos, mas eu não sabia que o fulano era assim, que o fulano foi isso, que o fulano foi aquilo, né? A influência não pode ser só por uma fala. Mas isso que está acontecendo. Ela isso teria tá que acontecendo ser muito. por uma postura, por um agir, teria que ser o resultado de uma soma maior. De um histórico maior. Não só uma fala, né? Que isso é uma cilada muitas vezes, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar falando aqui uma coisa muito boa de ser ouvida, mas se fora dos microfones ou fora da mídia, se tu vai observar a vida dessa pessoa, ela talvez não faça metade daquilo que ela prega, né? Então isso tem que ser observado também. Mas também assim, a questão do que está hoje na moda, do influenciador, eu posso estar pecando, né? Mas está muito voltado para o jovem. A música é o look, como se costuma dizer, né? A criação do look. São coisas maquiagem. aparentes, né? Isso, de aparência. É de aparência. É como criar um Exato. personagem. Aí o que acontece? Principalmente o jovem, né? Ele vai muito atrás desse conhecimento supérfluo. Uma projeção. Né? Porque é um conhecimento supérfluo. Só que o que a gente diz? Que eles ainda não têm a maturidade dessa consciência de origem, mas tem o que atrás para mostrar? Mas a gente família. Sim. Família, gente. Eu também concordo. Né? Eu sempre digo o seguinte,
que um dos maiores pecados que está acontecendo hoje na sociedade é os pais não entenderem que tudo tem dor, né? Tudo tem dor, gente. A criança quando nasce, a mãe tem dor e ele também. Mas ele nasce sozinho e ele vai morrer sozinho, isso é certo. Então, como é que eu vou querer criar um filho sem mostrar para esse filho que tudo tem dor, tudo tem obstáculo, tudo tem desafio para ele crescer? Que o 100% não existe. Não existe. A partir do momento que eu acho que eu estou suprindo todas as necessidades do meu filho, é uma grande ilusão. Eu estou impedindo o meu filho de crescer. Como é que eu vou criar um cidadão que não sabe enfrentar uma dor, que não sabe enfrentar um desafio, não sabe como resolver, porque eu não sou eterna, eles vão ficar aí, né? E que tipo de homem e mulher vai ficar aí? O mundo não vai ser bonzinho como a mãe é, como o pai é. Então, para o sucesso, tu passa por sofrimento, tu passa por obstáculo, tu passa por desafio, tu passa por N dores para chegar lá. Como que eu vou querer criar uma criaturinha sem mostrar para ela essa realidade? E o que está acontecendo? A própria família, muitas vezes, não tendo a consciência disso, ainda influencia os filhos a seguir. Ou transferem para outras pessoas. E isso, gente, é muito, muito, muito delicado de se falar, muito preocupado, mas o que a gente está vendo hoje é muito, muito, muito deixar fazer por compensação. Existe uma confusão muito grande. Muito grande. Muito grande. Que muitas pessoas estão criando os filhos para eles e não para o mundo. E nem muitas pessoas, eles, né? E muitas pessoas estão criando os filhos e jogando no mundo. Para o mundo. Como se o mundo resolvesse. Só que, e aí nem dá para dizer que está criando para o mundo, porque o mundo já não é mais aquilo que nós idealizávamos, não existe mais a previsibilidade. Exatamente. Se eu criar para o mundo, eu estou correto. Está correto? Estou correto. Agora, se eu achar que o mundo vai educar, e é aí que eu falei no programa passado, se eu terceirizar a educação do meu filho, onde que ficou a minha responsabilidade? E a educação, ela não se baseia no alfabetismo. Claro que não. Não está de forma nenhuma. Mas há uma confusão muito grande. Sim, alfabetização é uma coisa e educação é outra. Mas eu sempre deixo muito claro, a escola não educa. Quem educa é a família. Né? A criança vai para a escola num primeiro momento de socialização, Sim. Num primeiro momento de se integrar, né, com os passinhos curtos na sociedade, e vem para a busca do conhecimento científico. Né? Ou seja, vai aprender a ler, escrever, calcular, enfim. Mas ela tem que trazer da família os seus valores e princípios, que é o que a gente está vendo doente. Sim. Por que eu digo doente? Porque está uma confusão muito grande de não querer ver meu filho sofrer. Só um pouquinho. Deixar sentir a dor do desafio não é ver sofrer, é ver crescer. É diferente. É diferente. Porque não tem como esse sofrimento mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Exatamente. E aí... E o sofrimento no despreparo, ele multiplica. Com certeza. E como é que eu vou achar que o meu filho vai ser feliz eu dando tudo que ele pede, tudo que ele quer, atendendo tudo de forma que ele quer? Só um pouquinho, gente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. O mundo não vai ser assim para ele. O mundo não vai estar abrindo as portas para ele. Ele tem que abrir as portas. O mundo não vai colocar ele num pedestal. Ele tem que sonhar, lutar, buscar o seu pedestal. Então isso é uma coisa que tudo que eu falei no sentido de que tudo é uma velocidade muito rápida e daqui a pouco esse modismo de influenciadores passa.
E vai surgir vai vir outro. E vai vir outro, né? Mas aí nesse vir outro, alguém já se criou. Alguém já está lá. O estrago já está feito. O estrago está feito. Então, assim, eu não quero que me entenda assim como uma pessoa arcaica. Não, não é isso. Mas eu não posso esquecer, nem se eu tivesse 20 anos de idade, não dá para esquecer da realidade, gente. O pezinho na realidade. Sim. O pezinho, e eu digo para os meus alunos, estão botando pezinho lá, os que estão se formando, eu sempre digo, estão botando pezinho na vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo saber como que eu vou fazer para crescer. Porque se não souber, aí dói. É que na verdade, né, se a gente for analisar, não sei o que vocês pensam sobre isso, a gente, talvez seja uma loucura isso que eu vou dizer, mas a gente pensa sempre em avançar, a gente sempre pensa no próximo passo à frente. Mas eu acho que a gente também tem que olhar um pouquinho para trás, né? Nesse avançar. Porque não é linear, para começo de conversa, que a gente tem a esperança de que as coisas sejam sempre lineares, né? Elas não são. Elas não são lineares, elas têm muitas curvas. E nunca serão. Então a gente não pode ir na mesma direção e nem com a mesma velocidade. A gente tem que ir no nosso tempo. Então, como é difícil, não tem como tu seguir exatamente um padrão, porque aquele padrão ele vem de alguém numa velocidade, num tempo, numa linha, né? E a nossa é outra linha, é outro tempo, é outra realidade. Claro que referências a gente tem que ter, mas a referência maior tem que estar mais próxima de nós, não tão distante. E ela está na bagagem. Quanto mais distante está a minha referência, mais eu me perco, porque eu fico patinando atrás de uma coisa que não é real para mim. Mas ela tem, a gente tem que ter esse olhar para trás. Por quê? Porque ela está na bagagem que eu trago. Isso aí é certo, né? Mas quando eu ouço dizer assim, ó, que somos influenciados, eu confesso para vocês que eu fico meio, né? Onde existia a consciência de quem sou eu, do meu poder, da minha verdade, eu não vou ser influenciado. Não vou. Eu vou tentar saber o que está acontecendo. E o que eu digo hoje? Que ninguém acha que é necessário buscar. É necessário ouvir alguém falar. Eu, como prof de filosofia, vou puxar a brasa para o meu assado, mas assim, ó, a nossa vida é feita de porquês. Toda ela. E se a gente esquecer esses porquês, nós vamos estar fazendo as coisas por fazer. Nós vamos estar dizendo o que o outro diz, usando o que o outro usa, fazendo o que o outro faz. Porque eu não tive os meus porquês. Por que eu estou aqui, por que disso, por que daquilo. Eu sempre digo isso. A nossa vida é pautada em porquês. Desde a hora que a gente leva até a hora que a gente vai dormir. Por que eu tenho que fazer? Quem disse? Onde está escrito? Né? E eu acho que assim, ó, é uma coisa preocupante, porque tem muito adulto, não estou só falando de jovem, tem muito adulto que está super influenciado e não acorda, né? Não vou comparar porque é mais grave, né? Do fanatismo, mas é complicado. E o complicado também é nós saber que o tempo está estourando e que nós estamos aqui confabulando. E matutando, porque agora a gente tem um rolo aí para desenvolver no próximo bloco. Se vocês querem acompanhar esse desenrolar, vem conosco, a gente já volta. Voltamos então. Baseado no comentário que tu vinha falando, né, a gente muitas vezes parte do princípio que a vida ela nos transporta muitas vezes a várias segmentos e escolhas de caminho, né, onde que muitas pessoas
podem estar influenciadas por algo, por uma pessoa, ou o fundamento de algum exemplo, ou algum trauma, algum acontecimento, né? Muitas pessoas mudaram a trajetória da sua vida, né, devido a uma guerra, né? Saíram de um país, abandonaram a sua família, perderam tudo, né? Foram morar em outro país, tiveram que falar outras línguas, né? Enfrentaram outras dificuldades e foram influenciados por muitas coisas, né? Então, a gente tem fatos, né, que... Aí muitos não foram influência, foi a necessidade. Foi a necessidade. Não havia outra não opção. havia outra, opção. não havia outra possibilidade. E que nós estamos falando hoje é que há muitas possibilidades, né? E essas escolhas, como é que elas estão sendo feitas? Mas aí é que tá, me parece, agora a Bill sinalizou uma outra coisa aqui, que a influência, ela tem esses dois sentidos, né? A influência, alguma situação que te leva a, e a influência do desejo de ser como, de seguir, né? E para mim, a questão, ela seria muito simples assim, a maior poder de influência que a gente pode ter está no nosso exemplo. Não é nem naquilo que a gente diz. Porque há muitas pessoas que não são falantes, mas são extremamente atuantes. Exatamente. Já passaram pela nossa vida, né? E que, vamos citar, a gente sempre fica no hall da escola, porque também é a minha origem, né? Sim. Não esquece. Tem pessoas que foram extremamente influentes na minha vida, continuam sendo referência. Que é aquela influência positiva. Que nem tanto pelo que me disseram, mas pela forma com que atuaram na minha vida. Então a gente pensar um pouco nisso, todos nós somos de certa forma influenciadores, né? Sim, Sim, todos nós influenciamos. Exatamente. Se a gente soubesse muitas vezes a importância que a gente tem na vida das pessoas, pela mínima passagem que tivemos pela vida delas, né? A gente pensaria mais no que a gente vai dizer. Porque nessa frase de que somos, né, influenciadores, e a gente tem que tomar consciência disso e cuidado. Né? Sim, responsabilidade. Que é o que nós mais temos essa preocupação. Que a gente tanto pode ser visto como um líder positivo como um negativo. Então, nós somos influenciadores, sim, natos. E outra, nós somos influenciadores em todos os lugares que se vai. Então nós estamos afirmando que o pai e a mãe são influenciadores dos filhos. Mas com certeza, são exemplos. São exemplos. Sim, com Então, certeza. Mas o que eu e esse disse hoje cuidado e essa responsabilidade... O que eu disse hoje numa turma? Que o filho, quando ele chega para mim na escola, ele chega com um espelho. Quem é que está refletido no espelho? A família. Porque ele é o exemplo da sua família. Sim, até porque o ditado da fruta que não cai longe do Do pé, pé. que é muito mais antigo do que nós, antigo, não é por nada que está aí, né? Só que também eu quero fazer uma referência assim. Eu estou dizendo isso, gente, mas eu quero deixar bem claro também que existem famílias maravilhosas, fantásticas, que tem toda uma base de valores, de princípios, mas o filho, a índole do filho não era da família. Não é. E ele não vai seguir, pode ter certeza disso. E não é a culpa da família. Aí vem aquilo que o Silvio estava falando, escolhas. A escolha que cada um de nós vai fazer, ela, em primeiro lugar, quando tu faz uma escolha, tu deixa alguma coisa para trás. Né? Em segundo lugar, de cada escolha que tu fizer, tu tem certeza que tu vai ter ônus ou bônus. Vai gerar uma consequência positiva ou negativa. Exatamente. Né? Então a gente tem que entender que a gente é um influenciador e às vezes é mais complicado, né, Denise, quando a gente é prof, porque a gente está ali, eu digo que a gente está na vitrine.
né? E eles estão nos observando. E uma das coisas que eu observo é que o jovem, ele é mais observador do que pensante. Ele está observando tudo que tu está fazendo, tudo que tu está dizendo, né? E eu me deparava com um menino dizendo que eu não gosto de estudar. Me diz o motivo. Não gosto, não gosto. Vazio, tem que dizer por que tu não gosta. Eu não gosto porque então tu nem sabe se tu gosta ou não gosta. Porque para ti me dizer que tu não gosta de alguma coisa, tu tem que ter um motivo para tu não gostar. A mesma coisa se tu me disser que tu gosta, tem que ter um motivo para tu gostar. Aí eles até riram que eu falei, se eu disser, por que tu gosta desse estojo? Porque é legal. Tá, mas por que ele é legal? Ele é legal porque é legal, então tu não sabe o que é legal. E quantas vezes um aluno gosta de determinada matéria pelo professor? Pelo professor, exato. Porque é isso que eu estou falando, a nossa responsabilidade, a figura do professor. E eu não gosto muito, eu confesso para vocês, que eu não gosto muito do termo influenciador, porque ele parece assim que precisa alguém me dizer o que eu tenho que fazer, exatamente, entendeu? Como se eu não tivesse capacidade própria de escolher o meu caminho. Eu também, como é que eu vou dizer assim, eu sou meio apreensiva quando eu ouço essa palavra, porque o exemplo é uma coisa, que ele pode ser positivo ou negativo, e a pessoa fazer uma escolha. Agora, o influenciador parece assim que tu não tem um norte na capacidade para poder. Tu não tem um norte na tua vida, tu não tem capacidade, tu não tem, sabe? Tu tá perdido, então alguém chega e te influencia com maior facilidade, né? Então, esse termo influenciador, eu também não gosto muito, porque parece que ele está predestinado àquelas pessoas que estão perdidas. É verdade. Aquelas pessoas que não sabem o que quer, não sabem para onde vai. Ele incute uma ideia de estar perdido. Porque ele faz a pessoa pensar que está perdida, porque isso é complicado. Às vezes a pessoa não tá se sentindo perdida, mas a partir do momento que ela fica dependente do influenciador, ela está perdida. Mas lógico. Ela está perdendo, né? Muitas vezes a gente está situado num local, sonhando, influenciado, que lá em outro local é melhor do que este que tu está. A grama do vizinho. A grama do vizinho é mais bonita, a casa do vizinho é mais bonita. Mas se eu estou pensando isso, é porque eu também não tenho a minha referência bem marcada. Eu estou muito vulnerável nesse sentido, ao ponto de achar... Se eu estou aqui pensando que lá pode ser melhor, e eu estou aqui, eu tenho que pensar o que eu aqui vou fazer para chegar lá, e não querer estar lá. Eu posso querer. Por isso tu permaneceu mesmo, tu vai chegar lá e a tua insatisfação vai estar contigo. Exato. Ela te percebe, né? É a mesma coisa que dizer, eu vou tirar um filho da escola por tal problema, eu vou levar para outro e vai levar o problema junto, vamos tentar resolver. Eu vou citar um fato, a nossa cidade conta a história lá, uma mina... acharam carvão perto de um pé de butiá, sujou a mina e tal, alguém pegou essa pedra, foi lá, isso aqui é minério e tal. E aí começou a questão da exploração do minério, né? E aí as pessoas que vieram para cá viram uma oportunidade de quê? De emprego, de crescimento, né? Porque o que aconteceu? Eles foram influenciados a vir para cá para buscar um futuro melhor. Né? Eu não diria que eles foram influenciados. Eu diria que eles foram espertos. Também. Eles tiveram visão. Do que poderia... Visão e coragem. Exatamente. Visão e coragem. Não usaria o termo. Agora vamos colocar no mundo de hoje. Qual seria a nossa visão de sair daqui e conquistar alguma coisa fora ou conquistar aqui dentro? Qual seria a oportunidade que nós teríamos? Agora hoje? O questionamento é outro. Agora o questionamento é assim, será que eu vou estar ali para... Entende? Será que eu vou alcançar? Até onde eu posso ir? Porque quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas o que eu vejo na minha... Porque agora não é mais a longo prazo, agora a questão é amanhã.
Amanhã, isto. Isso que deixa a gente mais apavorado. Eu vou dizer para vocês que eu sou assim meio... Não é que eu não gosto de me expressar, não é isso, né? Pelo contrário. Mas com relação ao que está acontecendo hoje, porque eu vejo com um olhar muito triste. Eu vejo pelos nossos alunos que saem do ensino médio, o que tem para oferecer? O que Para tem onde que eu vou? para deixar esse jovem crescer aqui? Aí o que acontece? E eu passei por isso, vendo a minha filha com 17 anos embora. A gente vê eles ainda imaturos, tendo que ir. E aí o que acontece muitas vezes? Está lá no segundo, terceiro semestre e descobre que não era aquilo que queria. Por quê? Porque não tinha base, só sabia que tinha que ir, entendeu? E aí nós não temos aqui como dizer, primeiro tu te estabelece, depois tu vê o que tu quer. Não tem. E cada vez vai ser pior. Cada vez ilusão a gente Sim. querer estabelecer essa segurança. Essa segurança, né? Tem. Então, e a conclusão que nós estamos chegando é que nós perdemos a segurança em tudo, né? Nós amanhã... Por isso que influenciar é cada vez mais perigoso. Eu porque tenho um pé atrás. Não pode dar garantias. Não tem Não garantia. tem como dar garantias. Não tem mais Tu garantia. pode servir de exemplo. Pode, sim. Deve. Sim. Eu acho que a palavra influenciador precisaria, na minha opinião, ser trocada por motivador. Também. Porque ao natural, desculpa, Denise, porque ao natural a gente é influenciador. Sim. Então não precisa ter uma atividade de influenciador. Nós estamos influenciando de que forma? Através do exemplo. Porque a questão motivacional cada vez mais me parece a chave do segredo disso aí. Exatamente. Porque para qualquer coisa que tu vá fazer, por mínima que seja, se tu não tiver motivado, acreditando naquilo, com a mínima possibilidade que aquilo pode ter êxito, é melhor não fazer. Eu comecei esse bloco. O interesse, né? Quero terminar esse bloco. Não sei se é eu que eu tenho sorte. Vou contar outra história. Eu fui numa formatura, né? E era de direito essa formatura. E o pessoal lá, todo mundo, aquela felicidade, todo mundo, e os formandos também ali, aquela fila, todo mundo entrando e tal. E para minha surpresa, quando eu vi, chamaram a menina lá, a menina entrou com uma enxada na mão. Ai, tu falaste. E eu falei isso em um programa. Mas isso me emocionou muito e me emociona até hoje. Que ela disse que eu estou aqui porque o meu pai e a minha mãe ficaram na roça para me estudar e me formar, né? E foi um orgulho. E o que hoje não está acontecendo. E o que hoje não está acontecendo. Esse orgulho Eu acho que a que gente, pai e mãe está fazendo. Exatamente. Os pais hoje fazem das tripas coração, como tu falou, do nosso Para isso, né? Para isto e a gente não está obtendo resultado. E nós não, eu vou ter que te interromper. Está na hora de a gente fechar esse bloco e a gente já vai para o último bloco, né? E eu tenho certeza que se a gente poderia ter mais tantos outros blocos, porque o tema é importante e com certeza vai render mais discussões. Então fiquem conosco, a gente já volta para o nosso Entre Linhas. Então, estamos de volta no nosso bate-papo, né? Que está bem interessante. E como a Denise estava falando, ele é muito amplo, né? Ele tem muitos galhos, digamos assim, né? De várias vertentes, que a gente... Seria muito pouco tempo para se discutir tudo, né? Mas eu quero deixar, assim, como eu fui hoje fui meio pessimista com relação ao que se vê. Eu quero dizer para todos vocês que eu creio muito, mas de verdade e de coração. Eu creio muito numa transformação, num Deus Todo-Poderoso que ilumine para que vire esse jogo, porque do jeito que está, não dá para ficar.
Então, e eu peço isso às vezes até em oração, né? Que Deus olhe para o mundo, nos mostre uma saída, porque me parece que do jeito que está, a gente entrou num túnel e esse túnel está funilando, porque a gente não está vendo a luz do fundo do túnel, a gente está vendo cada vez mais escurecendo, e isso é uma coisa que me entristece, porque na verdade eu creio no ser humano, eu creio muito no ser humano, eu creio muito no potencial de cada um, mas então eu também tenho essa esperança de que cada um acorde para o seu eu, para o seu potencial e faça uso dele. E muitas vezes essa luz que a gente procura, nem sempre ela é visível no primeiro momento, né? Com certeza. A gente tem muito assim também do imediatismo, né? De querer que as coisas... Não, que como eu falei da dor, né? Requer paciência e requer muita persistência, que é uma das coisas que também me preocupa muito. Me parece que as pessoas chegaram assim ao ponto de esmorecer muito facilmente, né? E deixar que aconteça. E deixar ao acaso, que na verdade a gente tem fé, Deus está com a gente, tá, mas Deus também diz, né? Ajuda-te que eu te ajudarei. Nada vem na vida, gente, nada vem na nossa vida de graça. Toda recompensa precede um esforço. Exato. Né? Nada, a gente não vai chegar a encontrar essa luz lá de Barbada. Claro. E até encontrar essa luz, a gente pode ter os vagalumezinhos ali no meio do caminho, que são essas pequenas, os lances, né, de luz, que na verdade não são. Não, é uma ilusão. E assim, né, Denise, quando a gente fala assim que Deus ilumine o ser humano, né, que a gente fala que ele acorde que ele tem que agir. Ele tem que acordar para o potencial que ele tem. Ele tem que acordar para o poder que ele tem de fazer essa mudança. Mas no momento, parece assim, e eu digo isso com muita tristeza, parece assim, que tudo virou banalidade. Matar 2, 3, matou, pronto, acabou. Bandido bom é bandido morto. Só um pouquinho, gente. A gente está falando de vida, né? Que Deus deu e só Deus tem o direito de tirar. Mas o que eu estou me referindo é que ninguém vai chegar nesse fundo do túnel com bênçãos vindas do céu. Não. E aí vem aquela, né? Te ajuda que eu te ajudarei. Com certeza. Mas por onde? Mas tu tem que fazer por onde. E o meu desejo é que as pessoas acordem. Depende de cada um de nós a melhoria do mundo lá fora. Não é do governo, não é do vereador, não é do presidente da república, não, é do cidadão. É o cidadão que está colocando a sua vida nas mãos dos outros. E deixando que os outros muitas vezes tenham esse poder de fazer com que a gente se dobre ao que eles querem. Não é assim, gente. E muitas vezes, né, isso é pra gente não sofrer, pra não doer, mas vai doer. Vai doer, que nem foi vai dito, doer. né? Vai doer. Vai doer. O sofrimento, isso parece frase feita, mas todos nós já tivemos momentos de sofrimento na vida e vamos ter muito mais. Com certeza. Mas o sofrimento, ele ensina muito a gente, inclusive a ter paciência, a rever estratégias, a ter foco, né? Porque se fosse muito fácil, a gente também não conquistaria. E Denise, eu quero trazer uma outra questão que vou pegar esse teu gancho aí, que é bem importante. Tudo vira modismo, tudo. Mas na maioria das vezes ninguém sabe a origem e nem sabe explicar. Tem que ser resiliente. A pessoa tem que ser resiliente. A resiliência é tudo. Aí tu pergunta, e o que é resiliência? É uma pessoa resiliente. Tá, mas eu quero saber o que é. Quando a pessoa entender que ser resiliente, o que significa? Que é, na verdade, por causa da dor, do sofrimento, a pessoa sair mais fortalecida. Então eu não quero ser mais resiliente, eu quero aprender a ser resiliente.
Se eu vou ter que aprender sofrendo, eu não Não, quero mais. não. Eu estou dando um exemplo. Não, sim, mas aí a pessoa pode estar, não, se é isso, então eu não quero mais porque brincar de ser a resiliência resiliente. nada mais é Que do que isso? o encontro de corpos, né? Então, tu pega para o comportamento humano. Nada mais é do que, devido à minha dor, devido ao meu sofrimento, devido ao obstáculo que eu tive, eu saí fortalecida. Eu saí fortalecida. Isso é resiliência. E ninguém vai ter vida sem ter dor, sem ter obstáculo, sem ter desafio. As pessoas costumam dizer assim, eu não vim no mundo para ter dor, mas tu nasceu por uma dor. A dor é inerente ao Tu nasceu de uma dor de um parto. Mas é difícil entender isso, principalmente quando você é mais difícil. novo, né? Exato. Eu acredito que... Não que tu seja mais novo, porque eu disse assim, principalmente a gente é mais novo, e eu contei pra ele, você achando, né? Não tô dizendo que tu é dos mais novos, não vem pra cá, não vou te influenciar dessa não vai forma. me influenciar, nem vai me convencer. Não vou te convencer disso. Não vai me convencer disso. Mas o que a gente chega no final do programa e a gente debate, fala e joga essa reflexão para vocês que estão em casa nos assistindo, né? E que vão passar toda essa semana, né? No início da semana a gente chega lá e polui a cabeça de todo mundo e joga batata quente nas mãos das pessoas, né? Mas aí eu vou preferir dizer que joga reflexão. Eu acho que essa é a intenção maior da gente. Essa é a nossa intenção maior. É a intenção do programa, né? Da gente debater temas, né? E muitas vezes, como eu falei lá no início do programa, a imparcialidade, né? A gente poder se manter imparcial, né? Porque nem tudo, às vezes, a gente está certo, a gente toma a decisão correta, né? Somos então, humanos. A gente tem que ter na consciência que a gente tem esse direito de errar. A gente tem esse direito se permitir errar, mas reconhecer para o erro nos fazer o quê? Acertar. Isto que aí vem a resiliência. Aí vem a resiliência. E aí a construção é muito mais consolidada, né? Mas para que isto aconteça, nós precisamos entender de que é preciso desafiar, é preciso ir à frente, é preciso, como vocês são professores, é estar lá na escola, é ser alfabetizado, é crescer, é ter o conhecimento, né? É avançar, é ter o seu trabalho, é ter o seu recurso para prover os seus desejos, a se manter como ser humano, né? Para construir uma família. Então, a gente tem uma trajetória imensa na vida. A gente tem um universo todo esperando todos nós, todos os seres humanos que aqui estão presentes, né? Muitos não tomaram o mesmo caminho. Muitos não tomarão o caminho. Exatamente. Não acontecerá isso que a gente tá falando aqui, né? Porque e essas pessoas vão sofrer. E assim como muitos estão sofrendo através da violência, né? Estão sofrendo através das consequências dos seus atos, né? Devido a que, Silvio, que eu falo, é sempre devido a escolhas. Exatamente. Sempre devido a escolhas. Citei isto, as escolhas, né, que foram feitas. E também a gente tem que ser muito condescendente com a gente mesmo, né? Eu acredito que a gente também sofre quando a gente se exige demais, quando a gente quer resultados muito rápidos, né? Isso é coisa que a maturidade ensina pra gente. Isso muito acontece, Denise, quando a gente entra naquela fase de não olhar para dentro de si mesmo e entender que nós também precisamos parar. Quando nós estamos nos cobrando em excesso,
Quando nós estamos exigindo demais de nós mesmos, nós não estamos nos respeitando, nem nosso físico e nem nosso emocional. Não, e aceitar que o tempo, nós não somos senhores dele, né? Nós não determinamos, não temos como controlá-lo, né? Exatamente. Nós só temos como vivê-lo, né? Um dia- Então que a gente possa viver Sim. o tempo que não sabemos o quanto ele nos tem ainda, o quanto temos pela frente. Como se diz, mas um dia de cada vez. mais do que a gente, e aí por isso que eu falei do olhar para trás, a gente tem que ter a consciência do que já fizemos. Exato. Né? Sim. Por isso o olhar para trás, Exatamente. o quanto já fizemos e vencemos, por que não vamos conseguir, né? Então esse olhar para trás nos fortalece, porque a gente precisa se fortalecer, não com alguém nos dizendo tu é forte, tu é isso, tu é aquilo. A gente vê muito em busca de autoajuda e tal, né? Mas eu preciso me fortalecer olhando a minha trajetória, né? Que tem muitos erros. Não esquecendo de quem sou eu, né? Claro, tem muitos erros, mas Exatamente. também tem muitos acertos. O que não dá é para estacionar, Não. porque no momento que eu paro, eu não vou nem para frente e nem para trás, Exatamente. né? Claro. Então é nesse sentido, quando a gente começou, percebam que a gente começou do primeiro bloco até o último, a gente às vezes não tem muito nexo, assim, nossos blocos às vezes são meio desconectos. São meio desconectados, mas é que na verdade é isso que é o bacana, porque uma coisa vai puxando a outra e a gente avança, né? Mesmo achando talvez que a gente não foi muito claro, mas a gente avança e a gente sai daqui satisfeitos porque nós fomos legítimos naquilo que tínhamos para dizer, né? Não viemos aqui trazer mensagem de ninguém a não ser a nossa mesma. Exatamente. E é isso que nos fortalece, né? Porque não sabemos quanto tempo vamos estar aqui, mas vai ser muito legal o dia que a gente pensarmos que nos anos tais e tais a gente fez parte de um projeto, né? E que esse projeto fez parte, mudou a minha vida, Exato. muda as nossas vidas, porque a gente Exatamente. sabe que nas segundas-feiras é um dia especial dedicado às nossas reflexões. Exato. Quem de nós às vezes faz isso nos outros dias, né? E eu quero deixar um recadinho assim, sabe? O novo dá medo, dá. O novo assusta. Mas pense, tá com medo? Tá. Mas vai com medo mesmo. Mas busca essa transformação. Isso é o mais importante. Porque ela não vai vir se não for buscada. De Sim, jeito não. nenhum. Ninguém vai te dar de presente a transformação, né? Busca com medo Não mesmo. vem o busca. pacotinho de transformação de presente. Não vem pronto. Isso é uma Mas coisa que não vem pronta. Sabe qual é o maior presente que a gente tem? É essa oportunidade De estar de aqui. estar aqui com vocês até agora aí conosco, né? Acompanhando e nos enchendo de entusiasmo para que nós possamos seguir motivando vocês, seguir levando nas nossas humildes condições humanas aqui, Sim. mas com muita vontade. Disso vocês podem ter certeza, que todos nós aqui somos legítimos nisso, né? Na vontade que temos de contribuir com as nossas vidas. De levar o melhor para com a vida vocês de e vocês. fazer o melhor para nós. Isso aí. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. E Até o o próximo. próximo Entre Linhas.